Boa noite a todos os nossos irmãos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de trabalhos nesta casa de caridade, de amor, de prece. Hoje nós temos a satisfação de contar com o nosso irmão Diogo Veloso. Não é coincidência, mas o tema vai ser Campanha do Quilo. É importante conhecer a origem desse trabalho e gratifica a muitos que comparecem, que participam em fazer a caridade. E aqui já estamos completando 28 anos. Então, os nossos internautas que estejam nos assistindo, sejam bem-vindos também. E para iniciar os trabalhos da noite, nosso irmão Taula, por favor, me faça a prece inicial. Querido Jesus, imensamente agradecidos estamos por mais essa oportunidade do Teu Evangelho, Jesus. Abençoa todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, cada um de nós trazendo no fundo da alma um desejo de mudanças, um desejo de melhoras espirituais. Abençoa nosso irmão Diogo, que vem trazer mais um banquete espiritual, os ensinamentos, e que possam os bons espíritos encontrar em nossos corações a terra fértil, a humildade, para que a gente possa assimilar toda essa esperança que a doutrina espírita nos traz. Assim sendo, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, de Maria Santíssima, nossa mãe querida, nós devolvemos a palavra ao nosso querido amigo Dr. Luiz, para que ele dê por iniciado a primeira parte da nossa reunião. E assim seja. Então, com a palavra, nosso irmão Diogo Veloso, para nos trazer a sua mensagem da noite. Muita paz. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Eu consigo. Que bom estar aqui com vocês, principalmente porque amanhã a campanha do Quilo do Caminhando para Jesus completa 28 anos. E eu tenho 41 anos de idade e eu estava aqui há 28 anos atrás, naquele primeiro auditório lá, quando o Dr. Elias Sobreira ele veio inaugurar essa campanha tão amada e tão sagrada no nosso estado de Pernambuco. Naquele tempo, a gente começou um movimento de campanha do quilo aqui no Caminhando para Jesus, que se transformou na maior campanha do quilo da história do Brasil e do mundo. A gente tinha aqui mais de 100 a 120 legionários reunidos para espalhar amor, a mensagem do Cristo e buscar o óbolo para as creches e orfanatos que a gente ajudava. Era muito bonito de ver aqui nessa sala, nesse salão estão alguns que partícipes desse processo. O Fernando está aqui, que honra. Né? Domingo estava lá, né? Que honra. Né? Então a gente teve a felicidade de participar daquele movimento. Esse movimento nunca morreu, sempre se fortaleceu. Ele veio se transformando. Oi? Sim, senhor. Aqui mesmo? Melhorou? Ok. Ele veio se transformando e hoje a gente tem em torno de 18, 20 pessoas, legionários da campanha do Quilo, trabalhando em prol da mesma creche, né, dos mesmos mandamentos e dos mesmos processos. Então, que bom que amanhã a gente tem comemoração de 28 anos da campanha do Quilo, nada melhor do que a gente falar sobre os benefícios espirituais, materiais e todo esse entorno, né, que tem ao redor da nossa campanha do Quilo. E vocês vão ver que tem tudo a ver com desobsessão, reencarnação, reforma íntima, fora da caridade não há salvação. Então tem muito a ver com tudo isso que a gente, né, se conecta dentro da doutrina espírita. Vamos começar fazendo uma boa reflexão. É, eu- Vamos começar fazendo uma boa reflexão. Primeira coisa é entender que estamos num planeta e nesse planeta de expiação e prova que estamos, o nosso Deus, Criador do universo, Criador do céu, da terra e de todo o universo, ele criou também o planeta Terra para ser um planeta que encarnasse espíritos para aprender.
mas teimoso que somos, ele precisou mandar algumas revelações e alguns cuidados para cada um de nós no meio desse processo. O primeiro cuidado que ele mandou foi Moisés. Naquele tempo, Moisés teve que vir da maneira que veio, com a narrativa muito forte, né? Olho por olho, dente por dente. Então, ele precisou vir para dizer que só existia um Deus e que esse Deus tinha leis irrevogáveis. De maneira forte e às vezes muito ríspida, de fato, Moisés cumpriu o seu papel. Depois, o planeta continuou com muitas guerras, muitos problemas, muitas coisas feias. E aí, o patrono do nosso planeta, patrono espiritual do nosso planeta, nosso querido irmão Jesus, decide descer dos céus e encarnar na Terra. Então, Jesus não é um advento de 2000 anos atrás. Jesus acompanha a história desse mundo desde que esse mundo é mundo. Ele é o patrono espiritual, ele é o espírito mais evoluído que já encarnou no nosso planeta e que veio passar uma mensagem muito bonita. E relatos da encarnação de Jesus na Terra são relatos muito interessantes. Porque o próprio útero desse corpo humano, né, que a gente fala e que a gente trata tão bem e que a gente reforça que é tão importante, e até o útero da própria mãe era muito grosseiro para um espírito tão evoluído como Jesus. Teve que ver na mãe, teve que ter uma preparação espiritual do útero daquela mãe, que foi preparada desde a sua encarnação para receber o Filho do Homem, né? Mas que na verdade é simplesmente nosso querido irmão Jesus. Às vezes a gente quer distanciar Jesus do nosso convívio, mas Jesus nada mais é do que um espírito como nós. Mas só que Jesus já passou pelo que nós estamos passando há muito tempo atrás. E Jesus é um espírito puro, é um espírito de amor. E aí ele veio passar uma mensagem que é hermeticamente diferente da do nosso querido Moisés. Dá para perceber uma diferença muito forte entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento é olho por olho, dente por dente. Se baterem em você, você bata de volta. E vamos fazer justiça. Existia uma coisa muito forte de ser justo no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, na história de Jesus, não tem nada a ver com justiça. Até porque ele sofreu as maiores injustiças, né, que alguém poderia viver. E eu acabei de ver o último episódio, né, daquela série The Chosen, né, que é uma série Os Escolhidos, que passa na Netflix, naquele canal Prime, no streaming. Né, quem não assistiu, assista, que é uma série que mostra Jesus muito real, e ele escolhendo os seus discípulos. Jesus veio dizer para a gente amar, para a gente amar incondicionalmente, para a gente amar sem condição de amar. Então, amar no fácil é fácil, amar no difícil é difícil. É difícil porque nós somos espíritos ainda arraigados à justiça. Tem que ser justo. Né? Quando você vai ver, estamos no mundo, tem gente que tem espírito que gosta de falar disso, né? Você vai ver, você vai colher o que você está plantando. Então, esse desejo íntimo de que a vingança aconteça, né, de que a justiça aconteça, é um lugar espiritual que não é o lugar do nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus não foi crucificado numa cruz dizendo: eles vão pagar, eles vão ver o que é bom, eles têm que morrer. Nosso Mestre Jesus foi crucificado e não tenha dúvida que ele sofreu muito fisicamente, e ele ainda com um prego na mão e outro prego na outra mão e mais um prego enorme nos seus pés. Ele olha para o lado no último suspiro e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse amor incondicional é o amor do Mestre Jesus, a segunda revelação ao mundo há 2000 anos atrás, mas parece que a gente não entendeu ainda. Deu para perceber? Até a própria narrativa de Jesus Cristo é modificada para que a gente justifique ódio, rancor, separação, né? Os salvos e os não salvos, né? Os bons e os ruins, o certo e o errado. Então a gente separa o tempo todo o que Jesus veio juntar. Mas Jesus cumpriu sua missão, fez um barulho danado, e até hoje, 2025 anos depois, a gente está aqui falando dele. E essa é a grande vitória do Cristo. A gente continua falando do bem, do seu evangelho, da sua moral.
apesar de terem feito tantas guerras com o seu nome. As cruzadas, o protestantismo, a Igreja Católica e tantas outras congregações religiosas que usaram o seu nome em torno do orgulho e das imperfeições do ser humano que aqui está encarnado, de espíritos ainda não evoluídos. E aí, só cento e tantos anos atrás, né, ali em meados do século XIX, vem a doutrina espírita como a terceira revelação que Jesus disse, haverá um espírito de verdade que vem falar novas coisas para vocês. E essas novas coisas serão mais elucidativas. A gente vai explicar mais para vocês o que é que acontece com o mundo. Porque Jesus, ao seu tempo, assim como Moisés ao seu tempo, ele não pôde falar tudo. Ele teve que falar até um certo ponto, usava muito parábolas, figuras de linguagem, metáforas, para que a gente pudesse se conectar com o amor que ele veio nos ensinar. E aí veio o Espiritismo. Veio o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos, e às vezes a gente também confunde, porque a gente gosta de salvadores, né? Nós somos afeitos a salvadores, quem é que vai me salvar? E aí o Allan Kardec veio, e aí tem muita gente que vê, porque Kardec, é por Chico Xavier, é porque Edivaldo Franco, e a doutrina espírita tem tudo menos uma veneração por qualquer tipo de nome de espíritos encarnados que cumpriram sua missão aqui. Nós somos espíritas porque nós acreditamos na doutrina dos espíritos. A doutrina não é de Kardec. Kardec foi o codificador da doutrina. Kardec encarnou e teve uma história de vida que o pusesse no lugar onde ele pudesse codificar uma doutrina tão complexa e simplificasse essa doutrina para uma linguagem a qual a gente conseguisse entender. E aí, Allan Kardec cumpriu sua missão e foi muito achacoalhado, né? Foi muito criticado, foi muito combatido. E agora está também no Netflix, tá? O filme do Kardec está lá também. A história do Kardec, vi pela terceira vez. É muito interessante a história do Allan Kardec, né? Numa França, né, que perseguia os não católicos, né? Então foi muito difícil aquela trajetória junto de uma esposa incrível que também espiritualmente foi concedido. Então, esse lugar das revelações de Deus, começa a falar sobre a campanha do quilo. Porque a campanha do quilo nada mais é do que um peditório. E o quanto os apóstolos de Jesus Cristo pediam para a sua obra. O quanto eles iam nas ruas e diziam: olha, a gente está precisando de obra, né, de óbolos, né, para a obra do nosso Pai. E o quanto esse dinheiro, esse recurso material, ele vinha e ajudava a manter aquela expedição de 3 anos e meio que Jesus Cristo passou na sua terra. Então, Jesus disse que o bem vai bater à sua porta. E eu vou bater à sua porta em formato do bem ativo. E que bem ativo é esse que você tem praticado na sua vida ativamente de verdade? Ou você tem falado muito do bem, do evangelho, da moral do Cristo e tem feito pouco? Então, esse lugar do bem ativado, do bem que faz a caridade de fato, é o lugar, né, do Espiritismo. E aí, a gente vem com Mateus, e eu adoro o Evangelho de Mateus e o de João, né? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E a grande questão é que a gente vive num mundo de expiação em prova, repleto de disfuncionalidades, repleto de desigualdades. Tem muita coisa errada no mundo e que a gente às vezes se anestesia e normaliza. A gente começa a ver uma criança na rua pedindo dinheiro e começa a achar normal aquilo. A gente começa a ver as pessoas que estão viciadas, moradores de rua, viciados ali na rua, e começa a ter medo deles e nojo deles. E, de repente, o que é que Jesus falaria quando a gente tivesse com nojo e com medo dos nossos irmãos queridos que estão viciados em crack e tantas outras drogas que estão nas ruas? Eu fiz um trabalho durante muito tempo chamado Instituto Amigos da Rua. A gente ia para as ruas todos os domingos e a gente ia visitar morador de rua. E é impressionante,
né, como tem tanto morador de rua e 90% deles podem ir para algum lugar. Eles podem ir para algum lugar, mas eles não conseguem ir para esse lugar, porque eles estão viciados em drogas e a droga vai circular ali de noite no lugar onde eles dormem. Então, aquele caos da sua vida é decorrente de muitas coisas. E aí, o mito da normalidade, e a normalidade é um mito, né? É muito fácil você dizer, ah, foi para as drogas porque quis. E aí tem um psiquiatra que fez um estudo muito interessante, né, que ele foi estudar, ele pegou mais de 2.000 viciados em crack e foi estudar a história de vida desses 2.000 viciados em crack. Dos 2.000 viciados em crack, 97% tinham histórias muito pesadas de infância, extremamente pesadas de infância. Abusos físicos, sexuais, abandono e tudo que você pode imaginar, e eles tiveram que se anestesiar. Eu precisava arrumar um jeito de que a vida não doesse tanto. E para a vida não doer tanto, eu vou para as drogas. Então, esse lugar de olhar para o meu irmão como irmão é o lugar da caridade. É o lugar da compaixão e da empatia. Ter empatia com seu irmão que está em casa é um nível 1 de empatia. Ter empatia com seu filho que veio do seu ventre é o nível 1 de empatia. Ter empatia com quem você nunca viu, mas é seu irmão em espírito. Essa é a verdadeira empatia, esse é o verdadeiro amor. Esse lugar onde a gente se comove com o outro que é nosso irmão é o lugar da campanha do quilo. Aí existe um conceito que fala muito, é o padre Marcelo Rossi, tem até um livro sobre isso, que é um livro muito interessante, que é o Ágape, e ele historia o que é o amor ágape. E o amor ágape é o amor que não tem condição de existir, é o amor incondicional. Então, esse amor incondicional é o amor pelas crianças que estão usando a creche ali, ao lado das crianças, que fica aqui na terceira rua, né, paralela aqui ao Caminhando para Jesus. Ali ficam crianças sendo evangelizadas, aula de reforço, muito bem cuidadas, alimentadas durante a tarde toda por pessoas que querem dar muito amor para elas. Mas para aquela creche funcionar, precisa de recurso. E esse recurso vem da campanha do Quilo. Esse amor incondicional pelas crianças que a qual a gente nem conhece é o que nos move. É o que nos move, e de vez em quando a gente vai lá, dá um abraço em todo mundo, e são mais de 70 crianças que são beneficiadas pelo óbolo que vem aqui da campanha do Quilo, do Caminhando para Jesus. A campanha do Quilo, ele estabelece tantos e tantos conexões que até divisão do nosso óbolo é feito. Aqui na campanha do Quilo, do Caminhando para Jesus, a gente divide. Vai um pedacinho para o lado de Paulo, não é assim? Vai ali para o lado de Paulo, vai um pouquinho para o lado das crianças, e tem mais de 200 orfanatos, creches, instituições e asilos que são beneficiados pela campanha do Quilo. Domingos, você quer complementar a informação? 80. Que lindo, é isso aí. Então, esse lugar do amor incondicional é o lugar onde a gente se insere dentro do movimento da campanha do Quilo. Mas aí, Diogo, eu estou aqui no centro espírita, eu estou fazendo desobsessão, eu estou fazendo todo um trabalho, porque a gente não vem para o centro espírita, né, porque é bonito vir para o centro espírita, a gente vem no centro espírita porque a gente quer algum acolhimento, a gente quer algum abraço espiritual, a gente quer algum afago de luz e de vibrações positivas. Então, esse lugar do centro espírita é um lugar que, nesse momento, tem espíritos encarnados como nós, mas tem aqui uma falange de espíritos desencarnados aqui presente nessa sala. Alguns espíritos desencarnados estão ouvindo essa palestra, escutando essa oração, para que eles possam também entender como nós todos estamos entendendo aqui. Mas outros espíritos estão fazendo passes em vocês, vibrações em vocês. Os espíritos protetores de vocês estão aqui felizes, porque vocês estão aqui. Porque aqui é um lugar que ele consegue trabalhar. Não é interessante isso? Ele consegue trabalhar. Porque no barulho do dia a dia, né, perto de tantas coisas tão grosseiras para um espírito mais evoluído, é muito difícil eles falarem e a gente escutar. Quando a gente chega dentro de um centro espírita, a gente está num lugar protegido espiritualmente. E esse lugar vai falar que você está no processo de reencarnação, então estamos todos no processo de reencarnação, e reencarnação nada mais é de dizer, é outra chance.
Outra chance. Vamos embora. Vamos mais uma vez? Aí, quando você faz a sua reencarnação, se sua reencarnação não foi compulsória, compulsória é a reencarnação que você é obrigado a reencarnar, que são raros os fatos de reencarnação compulsória, é uma reencarnação planejada. Você estava lá no plano espiritual, e aí você disse: é o seguinte, espiritualidade, agora eu vou descer de novo. Agora eu vou fazer tudo certo. E você vem convicto e concentrado para fazer tudo certinho. Eu vou ser filho de fulana, filho de fulano, vai nascer como meu irmão, isso e isso. Eu vou nascer nessa região, vai ter uma vizinha assim, vai ter um vizinho assim. Aí depois eu vou, né? E você escolheu. Aí você deve estar olhando assim para mim, Diogo, eu não escolhi não, porque se tivesse que escolher, foi pesado demais o negócio. Você escolheu. Você escolheu porque você tem algumas coisas com essas pessoas a resgatar, a entender. No mínimo, a fazer o processo de amor entre vocês melhorar um pouquinho. Ou aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor, ele se dissipar para um ambiente de compaixão e de compreensão. Então, esse lugar de reencarnação é um entendimento amplo, que nada acontece por acaso. Você está envolto a um projeto reencarnatório. Está tudo muito escrito, tudo muito bem definido. Agora você tem como diminuir essa valência, né, dessas provas e inspirações. Tem como viver alegre, feliz nesse mundo. Tem como sim. Às vezes a gente diz, não, é porque eu vim sofrer, eu tenho que passar mal mesmo, né? Esse negócio desse mundo aqui é para ficar triste. Não é não. Não é não. Como esse mundo aqui não é um mundo fácil. A gente não pode dizer, olha, é um mundo tranquilinho. Não é um mundo tranquilo. A gente é um mundo que nós, seres da mesma raça, racionais e emocionais, nós matamos uns aos outros, né? Então, né, não é um mundo fácil, né? A gente, dentro da própria família, a gente tem brigas homéricas de pessoas que vieram do mesmo sangue. Isso é um nível de escala evolutiva espiritual muito baixo, né? Então, estamos sim num ambiente muito complexo. E aí, às vezes, o ambiente complexo do planeta, às vezes a gente fala dele, né? Mas é mesmo que falar do trânsito. Às vezes você está no meio do trânsito no seu carro e diz: esse trânsito é muito ruim. Quem é o trânsito? Quem é que faz o trânsito? Você, dentro do seu carro, é o trânsito. Então, você está reclamando de uma coisa que você faz parte, né? Então, esse mundo de expiação e prova. Quem é esse mundo de expiação e prova? Eu, os que estão aqui sentados, né? E vocês que estão aí. Todos nós estamos nesse mesmo barco de evolução, de expiação. Pode ser melhor, pode ser mais gostoso, pode ser mais em paz. Não quer dizer que vai ser fácil. Se você estiver nas boas vibrações. Allan Kardec dizia que fora da caridade não há salvação. E aí eu fui ser aqueles cultos ecumênicos, eu fui ser o representante espírita de um culto ecumênico, de uma formação, de uma colação. E foi muito interessante que o pastor estava meio brabo com o espiritismo, eu não sei por quê, e ele falou antes de mim, e ele falou, tipo, não acredite em religiões que dizem que vocês vão trocar lugar no céu, né, pela caridade. Esse pessoal que faz o bem o tempo todo, pensando que vai para o céu porque faz o bem. Não é? A gente vai para o céu quando a gente se referencia ao Senhor e se salva. Eu disse, tá, vamos amar e acolher, né? Esse é o nosso trabalho. Aí quando eu peguei a palavra, eu disse, gente, deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês. O espírita não faz o bem porque vai comprar um lugar no céu. E o espírita não acredita em Jesus e ama Jesus porque ele vai nos salvar. A gente só acredita que esses ambientes de caridade, o ambiente que eu estou íntimo de Jesus, é um ambiente de refúgio espiritual. Espiritualmente, as melhores vibrações estão na caridade, porque na caridade está o amor. Na caridade tem um amor em movimento. Imagine sair 20 pessoas aqui dessa sala, com um saco nas costas, com a sacolinha na mão, pedindo, em nome de Jesus, durante 3 horas sem parar. Isso cria uma vibração? Isso cria uma vibração. Imagine sair as pessoas aqui na sopa,
né? Todo mundo, as pessoas que fazem a sopa, as pessoas que botam no potezinho, as pessoas que correm atrás do pote, isso cria uma vibração de amor. E é em torno dessa vibração que a gente pode vibrar as nossas melhores vibrações. Porque nós somos espíritos, filhos do Pai. Nós somos feitos do mesmo instrumento, das mesmas características de Jesus Cristo, nosso irmão querido. Nós temos capacidade de amar, mas muita capacidade de amar. Mas só que é muito difícil amar quando você está envolto de um ambiente tão hostil, que você tem que se defender, que você tem que, né, que falar, que você tem que gritar. Você não teria que nada, tá? Mas que você acha que teria que. Em si, a gente vive nesse mundo, mas fora da caridade não há salvação. A nossa reforma íntima começa dentro dos nossos corações, quando a gente olha para o outro e não julga, quando a gente olha para o outro e não condena, quando a gente olha para o outro e não cobra nada por ele, e simplesmente aquele momento de presença, onde eu estou olhando para o teu olho e estou dizendo, estamos aqui. Então, esse lugar de ausência de julgamento, de ausência de rancor, de entrega incondicional ao amor do Cristo, é o lugar da caridade. E aí, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sou um completo fã da codificação da doutrina, eu acho que os espíritos que foram escolhidos pelo nosso Mestre Jesus para se comunicarem e codificar a doutrina, a gente foi muito feliz em ter esses espíritos, e realmente a gente tem um passeio sobre o Evangelho de Jesus de maneira muito didática, muito amorosa. O capítulo da lei de amor, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de algumas coisas muito importantes. E dentro dessas coisas, eu peguei um pedacinho aqui só para a gente ler em conjunto. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e mais importante preceito da vossa nova doutrina. Porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma como sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também um egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai os vossos próximos como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Então, o lugar do egoísmo é um lugar muito sutil, porque não é um lugar declarado. Ninguém acorda de manhã dizendo eu sou egoísta e você é egoísta mesmo. Alguém acorda? Vocês acham que os maiores líderes mundiais que comandam guerras, que matam pessoas o tempo todo, vocês acham mesmo que eles acordam de manhã e dizem hoje eu vou matar muita gente? Hoje eu vou ser ruim? Hoje eu vou ser mal? Não existe isso. Os espíritos como nós, a gente sempre arruma um jeito de ser inocente. A gente sempre arruma um jeito de amortecer as nossas vicissitudes egoísticas. E a gente vai dizer, você vai encontrar uma pessoa que ordenou que tivesse uma guerra, e se você conversar com ele durante 10 minutos, uma hora, um dia, ele vai dizer que está defendendo uma causa, que está defendendo um lugar, um propósito, está defendendo o seu povo. Ele está fazendo algo bom, entre aspas. Esse lugar, quando a gente vem para o nosso dia a dia de pessoas normais, que estamos dentro de casa, na nossa rua, no nosso prédio, na nossa família, é o lugar do egoísmo da família. Eu cuido dos meus, mas quem não é meu, eu não cuido. Mas eu só cuido dos meus. E aí eu vivo numa casta, né? Eu tenho uma empresa, né? E eu presto serviço a muita gente que tem muito dinheiro, né? Gente muito rica. E é impressionante como o egoísmo da casta, ele é um fato. E daqui a pouco a gente vive tanto olhando para essa casta que a gente começa a se comportar tal qual. E esse perigo é muito eminente na porta larga do nosso planeta. Tem uma passagem no Evangelho que diz a porta estreita, a porta larga. A porta larga são as facilidades da vida, o dinheiro, tudo dando certo. Essa é a porta larga da vida. O que é que tem de tentação nesse mundo? Tem pouca coisa? Tem muita coisa de tentação. Então, esse mundo, ele é recheado de vicissitudes muito fantasiosas, né, para espíritos como nós, imperfeitos.
Então não tem outra saída senão é olhar, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar, um dia por vez, acertar de novo, defender sua família de novo, acertar mais uma vez, tomar cuidado com o dinheiro, cuidado com as coisas materiais, um dia por vez. Mas eu vivo numa casta, a gente vai para o Dia das Crianças agora, próxima semana. A gente vai fazer um Dia das Crianças no Sertão. E a gente vai na sexta, no sábado a gente vai fazer um Dia das Crianças itinerante para 6 comunidades no meio do sertão pernambucano. Para fazer isso, a gente precisa em torno de R$ 25.000, né? Para comprar bombom para 2.000 crianças, comprar brinquedo, R$ 30.000. Né? Uns 20, 25, R$ 30.000 a gente precisa. E aí eu saio pedindo para as pessoas, né? E eu peço para a galera que tem um dinheirinho, né? Uma galera que me chama para jantar e a gente gasta R$ 500, né? Eu peço, gente, vocês gastaram R$ 500 numa noite. Aí você pede para os dias das crianças. Vem quanto doação? Diz aí. Diogão. É assim, ó. Diogão. Que projeto lindo, Diogão. Que projeto lindo, meu irmão. Lindo demais. Passei aí o Pix, viu? Eu mando comprovante para eu contabilizar aqui e tal, não sei o quê. R$ 50. Quando vem 50, aí tem o óbolo da viúva, né? O óbolo da viúva, se vier R$ 50 para quem não tem nada, ou que R$ 50 vai fazer diferença para a sua vida, é uns R$ 50 que você diz, é uma coisa linda, porque tem coisas lindas que acontecem. R$ 50 para quem gasta R$ 500 numa noite jantando com sua esposa, é a personificação do egoísmo da casta. Não estamos falando de pessoas ruins que matam, que roubam. Não estamos falando de gente assim? Não estamos falando das hipérboles, das disfuncionalidades do comportamento humano. Estamos falando de gente normal como nós, que dá o que sobra. Vocês já tiveram a experiência de ir na área social do centro? Vai lá para tu ver a doação. Metade, metade do que chega é lixo. Porque o pessoal doa um negócio que, Senhor Jesus, é, eu disse, gente, por que a gente tem que doar só o que está desgastado? Eu cheguei lá em casa, dia desse, né? Eu disse para minha esposa, disse, amor, a gente é no Dia das Crianças e roupa de criança no sertão é muito prioridade. Roupa de adulto chega muito, mas roupa de criança é uma prioridade. E aí, vamos fazer alguma coisa? Aí ela disse, não, não tem nada gastozinho, não. Eu disse, não é gasto, não, tem que ser coisa boa. Aí a gente começou a pegar coisa que os meninos não usavam. Não usava, isso aqui ela não usa. Não, mas ele pode usar, mas não usa. Mas tá novinha, que usa lindo, tá novinha. A gente comprou uns páscozinhos transparentes, aquele grandinho, e embrulhou com amor para as pessoas. Então a gente botou num páscozinho bonitinho, então deu mais de 30 presentes de roupas boas para crianças no sertão. Esse lugar de tirar de onde pode dar falta é o lugar da caridade verdadeira. Quando eu tiro de onde não dá falta, cara, não é? Foi só uma esmola que você deu. Tem valor? Tem valor. Que é melhor do que você gastar isso com coisas, né, que vão se te desvirtuar. Mas o sacrifício da caridade é o lugar do aprendizado. De alguma forma, esse sacrifício precisa existir para que a gente possa entender que a gente está pagando o preço pelo bem. Então, sacrificar uma manhã de domingo é um sacrifício. A gente trabalha tanto, a gente faz tantas coisas, aí você vai na manhã de domingo todinha, você sacrificar sua manhã de domingo. Então, esse lugar do sacrifício que agrada a Deus se transforma em boas vibrações e amor puro. Quantas e quantas bilionários, né? Estava vendo a história do Bill Gates aí, que é um dos caras mais ricos do mundo. Ele está doando 95% da fortuna dele. Porque quando você ganha tanto dinheiro, e ele diz isso no último documentário dele, eu ganhei tanto dinheiro, que eu descobri que o dinheiro não serve para muita coisa. Não é porque a gente vive correndo atrás dele, né? Jogando na loteria ali, um negocinho. Isso não serve para muita coisa. Eu estou doando. Ele doa em torno de 25 bilhões de dólares por ano, né, para caridade. Ele foca sempre na África, né? E tem vários bilionários e milionários fazendo isso porque chegam lá em cima e dizem: qual é o sentido da vida? O sentido da vida só tem um: a gente se amar, a gente ajudar uns aos outros a se reformar melhor. É o único sentido da vida.
O resto é invenção da nossa mente de querer comprar um carro, comprar uma casa, comprar isso. Você pode até comprar, não tem bronca nenhuma. Mas não foi para isso que você veio. Você não veio para trocar de carro, para comprar apartamento, para comprar posses, para fazer um financiamento, para fazer um investimento. Você não veio para isso. Você não veio para passar na faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado. Você não veio para isso. Isso pode ser seu meio, não pode? Isso pode ser uma parte da sua história, mas não pode ser a sua história. A sua história tem que ser uma história de reverenciamento ao que você veio fazer aqui, que é a trajetória da tua reforma íntima. Então, muitas vezes eu vejo gente olhando assim, diz, esse é um homem de sucesso, olha, né, conquistou não sei o quê, chegou lá. E o que é chegar lá nesse mundo que a gente vive? Chegar lá é não dar trabalho para a família financeiramente. Dia desse a gente estava no churrasco da família e todo mundo batendo palma para quem tinha mais dinheiro. Todo mundo batendo palma. Você viu Jorge? Jorge abriu aquela empresa e ficou muito rico. Você viu o carro dele? Esse menino é muito pródigo, muito bom. Mas daqui a pouco chegou outro. Você viu fulano? Passou num concurso. Aquilo é que é um menino, né, rapaz? Que menino bom. Passou num concurso. De onde a gente tirou que passar num concurso quer dizer que uma pessoa é boa? De onde a gente tirou que se a pessoa abrir uma empresa, ganhar dinheiro, a pessoa está sendo um sucesso na sua vida de reforma íntima? De onde a gente tirou isso? Onde é que estava isso? Gente, eu olhei para minha tia e disse, tia, a pessoa que eu mais admiro está ali, ó, Santina, que é uma prima minha. Santina, ela só faz o bem de manhã até de noite. Ela entrega a vida dela para ajudar as pessoas. Enquanto um bocado de gente está correndo atrás de coisa, ela está ajudando as pessoas. Mas, meu filho, você vê que ela passa dificuldade. Eu disse: quem passa dificuldade sou eu que tenho dinheiro, tia. É tu que está com um restaurante lá, tentando dar certo, tentando ganhar dinheiro. Essa é a dificuldade da vida. Ela está bem, olha ali, ó. Olha para a cara dela, vê quem é que está ela em paz. Então, qual é a paz que você quer e qual é o lugar que você quer no mundo? O que é sucesso? O que é sucesso de verdade? Tem um livro muito interessante da Joana de Ângeles. Aí é uma leitura mais rebuscada, né? A gente chama do Novo Espiritismo, né? Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco, é uma leitura até complexa. Quando você lê um primeiro livro de Joana de Ângeles, você faz o que é que ela quis dizer? Mas depois que você vai entendendo o que ela quis dizer, e tem um livro muito interessante chamado Triunfo Pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem esse livro, né? Tem ali nas plataformas digitais, deve ter por aqui, né? Triunfo Pessoal, do Divaldo Franco, psicografia da Joana de Ângelo. E ela começa a falar de triunfo, de sucesso. Ela fala de dinheiro. Não é pecado ter dinheiro, não. Ter dinheiro é só perigoso. Mas não é pecado. A pessoa rica, a gente tem um negócio, né? A pessoa rica. Não, não é pecado ter dinheiro, não. Simplesmente é perigoso. É raro ter né, ter um rico que se lembra de usar o seu tempo a serviço, né, do bem do evangelho. Não é mais fácil um camelo, né, né, entrar numa agulha, mas isso é até bíblico, né? Então, esse lugar de matar o egoísmo é um lugar de todos nós que estamos aqui nessa sala. E a gente mata o egoísmo quando a gente começa a fazer movimentos de vida que se direcione para a simplicidade, para a humildade, para o trabalho do bem. Quando a gente fala de campanha do quilo, essa é a foto de Elias Sobreira. E ali tá meio ruim, mas tem um livro Bom Combate ali na altura do paletó dele. Elias Sobreira é um pernambucano, né, que conheceu a campanha do quilo em 38. Então ele não funda a campanha do quilo, ele conhece a campanha do quilo em 38. Em 1945, a serviço da aeronáutica, ele transferiu-se para Recife, informado da existência do orfanato Ceci Costa. Todo mundo conhece Ceci Costa? Né? Por trás ali do Centro de Convenções, né? Ceci Costa, né? Que obrigava meninas órfãs, meninas que não tinham pai nem mãe. No ano de 46, foi criado, sob a orientação do mentor espiritual Adolfo Bezerra de Menezes, que é outro. Eu estou lendo um livro agora muito interessante, que é As Cartas de Bezerra de Menezes. É uma coisa assim. Não. Bezerra de Menezes ele veio no começo do século passado para difundir a doutrina espírita no Brasil. E o Brasil é um berço espírita, né? É um berço de um espiritismo muito forte.
E Bezerra de Menezes, ele era de uma família extremamente católica, lá no Ceará. E um menino extremamente inteligente, fora da curva, e que virou médico, um dos médicos laureados na Universidade do Rio de Janeiro. E aí o Bezerra de Menezes se converte, não é se converter, né? Mas o termo utilizado era esse. Ele se converte ao espiritismo e começa a defender o ideário espírita para todo mundo, isso em 1920. E aí o irmão dele manda uma carta para ele, retirando ele da família. O irmão dele diz: agora você não faz parte da nossa família, porque você está preconizando o demônio, está preconizando o mal e brincando com os espíritos. Isso não é coisa, né, de gente, né, que é cristã. Você não faz mais parte da nossa família, tudo mais. E aí, o Bezerra de Menezes, com muito amor e com muito carinho, ele podia ter simplesmente respondido a carta, né? Mas ele resolveu fazer um livro. Ele resolveu escrever um livro em resposta ao irmão, apresentando ao irmão com todo carinho a doutrina espírita de verdade. E aí é o livro A Carta, As Cartas de Bezerra de Menezes, né, que também está nas plataformas, né, bem fininho o livro, que é muito interessante. E nesse livro ele fala o quanto a doutrina espírita é uma doutrina de amor e de servidão ao próximo e muito cristã. Mas a gente é muito cristão. Mas a gente é cristão de um jeito que a gente não acredita que Jesus, a gente não acredita num Jesus que obriga as pessoas a acreditar nele. A gente não acredita nisso. A gente não consegue acreditar no espírito puro como aquele, a gente chegando no céu e dizendo: opa, tudo bem? Você, você, você foi salvo lá embaixo? Foi não? Tchau, um abraço. Você falou do meu nome? Foi não? Tchau, um abraço. Vocês imaginam o espírito puro fazendo isso? Porque se fosse assim, a gente tem 8 bilhões de encarnados na Terra e 3 bilhões que não sabem o que é Jesus Cristo. Então, se fosse assim, tem 3 bilhões de pessoas que não tiveram nem a chance de ser salvas. E dentro dessas 3 bilhões de pessoas que são muçulmanas, são de outras religiões e tudo mais, vocês acreditam mesmo que não tem pessoas boas do evangelho e da moral do bem? Nós acreditamos em algo muito maior. A gente acredita num Jesus que ama incondicionalmente. A gente acredita num Deus que simplesmente nos deu o nosso livre-arbítrio. E que tudo que acontece comigo fui eu que co-criei. Fui eu que criei. Não foi Deus que me penalizou. Não existe um Deus que penaliza. Isso é uma escritura semântica para amortizar nossa responsabilidade sobre tudo o que acontece. Quem co-criou a minha realidade fui eu. Se acontecem coisas comigo, a responsabilidade é minha. Eu precisei passar por isso porque eu criei isso de alguma forma. Eu não sou vítima das circunstâncias espirituais. Eu criei as minhas circunstâncias e preciso honrar isso e passar por isso com resignação e amor. Mas é muito difícil fazer isso num planeta que muitas vezes nos agride tanto, nos perturba tanto. Porque às vezes a gente assumiu compromissos de mudança e de resignação que são muito fortes, são muito grandes, são muito pesados. E nesse peso todo a gente fica cansado. E aí a Lia Sobreira cria o movimento da campanha do quilo em Pernambuco, que é um movimento que tem duas características. E às vezes a gente só coloca com uma. A primeira característica, e eu pequenininho, com 12 anos de idade, 10 anos de idade, eu ia fazer campanha do quilo com o doutor Elias Sobreira, com meu pai, no mercado de Casa Amarela. Eu ficava sentado tinha muito fusquinha na rua, né? E aí os para-choque de fusquinha era bem confortável, né? Aí eu ficava sentado nos para-choque dos fusquinha e eles ficavam no peditório na frente do mercado de Casa Amarela pedindo, né, uma esmola em nome de Jesus. Esse peditório, ele cumpre duas finalidades. Uma primeira finalidade é lembrar para as pessoas que o bem está aqui, que o bem está vivo, que o bem está nas ruas, que a gente acredita em Jesus e bota uma mochila nas costas e um saco na mão e vai para a casa das pessoas dizer: Jesus te abençoe, o bem está aqui.
Então, a primeira coisa da doutrina espírita não é pegar o pão. Tem gente que fica fazendo conta de 100 quilos, 200 quilos, 300 quilos. Essa é a segunda missão da campanha do quilo. A primeira missão é: Jesus está aqui. O bem chegou. A gente vai lá, o pedágio, a campanha do quilo de sinal, que alguns chamam de pedágio, sinal. Mas a campanha do quilo que a gente faz em sinal aqui no Caminhando para Jesus, a gente vai para Rosa e Silva. Aí fazia muito tempo que eu não ia para o pedágio, porque eu faço o branco. A área branca é a área da Ilha de Janeiro, que a gente entra ali naquela comunidade da Ilha de Janeiro e o saco pesa, viu? Saco pesa. Quando a gente fica aqui pelas essas casas de classe média daqui, o saco fica vazio. Mas entra na comunidade, socorro. Aí tem que ter, volta para o carro para descarregar e volta para o carro para descarregar, porque quem sofre com necessidade, sofre na pele, aí doa. Aí a pessoa tem 2 arrozinhos, doa 1, tem 3, né? Tem 3 macarrãozinhos, doa 2. Aí a gente entra naquelas casas de classe média, aí aqueles negócios eletrônicos com câmerazinha agora, não é assim? Aí a gente toca, tem não, toca, tem não, toca, tem não. Né? É assim. E aí a gente começa a dizer: estamos aqui. Estamos aqui com todo amor, com todo carinho, porque Jesus disse para a gente estar aqui. Eu estou a serviço do Mestre, eu estou a serviço do meu irmão que veio há 2000 anos dizer para a gente fazer isso. E a primeira coisa da campanha do Quilo é: estamos aqui. A segunda é que aquele mantimento, ela vai para uma creche, ela vai para um orfanato, ela vai ajudar as pessoas. Essa é a segunda característica da campanha. Foi assim que a Elias Sobreira fez de uma maneira muito estruturada. Mas não foi fácil. Era 1940, 1950, década de 50, 60, e Elias Sobreira chegou a ser preso por alguns policiais mais rígidos em termos de religião, foi preso dizendo que ele estava pedindo esmola sem necessidade, né? Foi acusado, aí quando chegou na cadeia, descobriram que ele era oficial da aeronáutica, pediram desculpa, soltaram ele, mas eu ouvi quando eu era pequeno fazendo campanha: menino, dessa idade já pedindo esmola, menino, né? Aí até hoje a gente escuta, né? A gente bate na casa dizendo: em nome de Jesus, né? Tem alguma coisa aí para ajudar? Aí a pessoa abre a porta e diz: vá ser salvo, meu filho, vá para a igreja ser salvo. Então, esse lugar, né? E quando ela faz isso, essa capacidade que a gente tem que ter de humildade, é o teste do nosso egoísmo, da nossa grosseria, né? O teste, porque eu, particularmente, já me irrito, eu já me arreto. Eu já digo: isso, eu estou aqui, num sol danado, né, com o saco nas costas, tu diz que eu tenho que ser salvo ainda. Tu tá aí, eu tô aqui, né? Tá. Esse é meu nível de evolução espiritual, falando algumas coisas no meu diálogo interno, mas rapidamente eu me recolho aos mandamentos da campanha do quilo, né, aos mandamentos do meu irmão querido Jesus, e eu digo: Jesus te abençoe. De a gente observar o quanto, como a gente está sentindo, o que a gente está pensando, é muito importante. Porque eu tomo muito cuidado para a gente não ir para o lugar dos salvadores. Eu tenho muito cuidado para a gente não ir para o lugar onde nós somos os perfeitos, os bons, que estamos nas ruas fazendo um trabalho do bem. Não, nós somos tão imperfeitos quanto, mas a diferença é que a gente está saindo de manhã para fazer um trabalho. Então, se colocar no lugar, né, do imperfeito que está ali fazendo um trabalho do bem, ele é muito importante. E aí, a resignação, a paciência, né, para tudo que está acontecendo, isso é muito importante. E aí, o Elias Sobeira trouxe alguns ensinamentos, né, sobre a campanha do quilo. Dentro da campanha do quilo do bom combate, tem os mandamentos da campanha do quilo, tem os deveres da campanha do quilo, mas os mandamentos e os deveres a gente trata nas preliminares, nas preparações das campanhas, que são 30 minutos de preparação. A gente chega aqui e faz 30 minutos de evangelho, bom combate, preparando espiritualmente a nossa família da campanha do quilo para ir para as ruas. Então, essa preparação é muito importante.
Essa preparação precisa durar os 30 minutos, precisa ter a evocação da espiritualidade. Ela vai estar aqui, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes vai ser evocado e vai sair com a gente para as ruas. Esses 30 minutos, a gente vai falar dos deveres do legionário, chegar na hora, ser assíduo, né? E tem algumas coisas bem militares, típicas do nosso amigo Elias Sobreira, e que é muito bom, né? Evocando a disciplina para o trabalho do bem. E tem coisas muito amorosas, dizendo estejam conectados com Deus, não percam essa conexão, cuidado com o disse que diz. Então tem muita coisa ali. Mas tem uma parte do bom combate, que é o que, a que eu trouxe para vocês, que, que são os benefícios da campanha do quilo. E aí, esses 10 minutinhos finais, eu vou falar desses benefícios, que são vários, e eu selecionei aqui alguns que estão lá no Bom Combate. Se vocês quiserem mergulhar mais, tem Bom Combate para vender e Bom Combate para pegar emprestado aqui. Mas eu fiz um teste, eu trabalho com educação, aí, e eu estou trabalhando com inteligência artificial, aí eu fiz um teste, né, dia desse, eu acho que foi ontem. Aí eu perguntei ao chat GPT, olha, por favor, me resume o livro Bom Combate, do Dr. Elias Sobreira. Aí ele pensou assim uns 3 segundos e respondeu para mim bem direitinho. Aí eu perguntei para ele, quais são os 10 mandamentos? Ele, tome. Quais são os deveres? Ele, aqui. Né? E quais são os benefícios? Esses aqui. Aí eu disse, danou-se, tá fácil hoje em dia, não tá, gente? Tá fácil. A gente tem que utilizar essas novas tecnologias a serviço do bem. Né? Se tem lá o conteúdo, né, que nos ajuda, eu tenho um aplicativo aqui no celular, que é o aplicativo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um aplicativo que você baixa de graça. Bota lá no negócio de baixar aplicativo, é Evangelho segundo o Espiritismo. É um aplicativo que você bota capítulo 2, tal, lei de amor. Aí ele, puf, abre. Tudo bonitinho. Então, o Evangelho pode estar aqui. Eu viajo muito de carro, né, e eu pego estrada. Quando eu pego estrada, eu baixo novela espírita. É muito gostosinho ouvir novela espírita, gente. Aí você bota novela espírita lá no Spotify. Bota novela espírita, vai aparecer um bocado. Aí você escolhe uma, e aí é uma novela espírita. É um livro espírita transformado em uma encenação em áudio. Então, todos esses lugares são lugares que a gente pode se capacitar, né, para estar concentrado no trabalho do bem do Evangelho. Não dá para só vir para o centro, vir para a campanha do Quilo e ficar quieto, porque o mundo atenta todo dia, não atenta? Então, se atenta todo dia, você está atencioso todos os dias e você está envolto das melhores energias. Esse lugar é muito interessante. Vamos para o benefício? Primeiro benefício é a caridade material, a gente já falou, a gente assiste materialmente muitas instituições, e são muitas mesmo, e é muito importante que isso aconteça. A gente está passando por uma transição na campanha do Quilo hoje em dia, né, que é uma transição que o dinheiro está acabando, né? Ninguém anda mais com dinheiro, né? As pessoas só andam liso hoje em dia, e aí só fazem Pix para tudo que é lado. E aí as nossas mensagens estão saindo com Pix agora, e eu até falei com o Paulo lá da creche, Paulo, me diz aí quanto é que está entrando na manhã, né, da nossa campanha, porque isso não está registrado em canto nenhum. Então, esse lugar do material, esse é muito importante. Então, quando vocês virem a campanha do Quilo nas ruas, ajudem. E se vocês puderem vir, né, ajudar a gente a buscar esse material é muito importante. A gente, em média, está arrecadando aqui 200, 300 quilos de alimentos, com 20 legionários. Então, se você for dividir, é peso para muito. Então, as costinhas aqui sai muito judiada. E aí, se eu pudesse fazer um pedido muito carinhoso para vocês, tragam os jovens para a campanha do Quilo. As pessoas de mais idade na campanha são muito bem-vindas espiritualmente, né, e fraternalmente. Agora, o peso às vezes é muito grande, né, e a gente precisa de gente que possa carregar esse peso também. Isso não quer dizer que quem tem idade não venha, venha também, porque não precisa carregar peso obrigatoriamente. Sempre vai ter alguém para carregar. Mas se vocês pudessem trazer os jovens para cá, seria lindo e a gente agradeceria demais, porque é peso demais. Os quilos estão aumentando e isso é muito bom que eles continuem aumentando, tá? Então, a caridade material existe. A caridade espiritual é muito forte quando a gente chega na frente da casa das pessoas, envolto de uma espiritualidade amiga. Então, a gente entrega amor, a gente é um portal de energia. Então, quando a gente chega, tem famílias em conflito, pessoas em sofrimento, a gente
faz um trabalho de passe, a gente faz um trabalho de simplesmente emular, né, trazer esse ambiente de energia para aquela casa. Então, essa concentração durante a campanha do Quilo é muito grande. Toda vez que eu venho para a campanha, eu digo, gente, vamos se concentrar. É um trabalho de concentração. A gente precisa estar emanando amor. Não dá para ficar conversando aqui, né, o tempo todo, a gente tem que estar muito concentrado. Então, doutrinação e divulgação, né, é um dos benefícios da campanha. A gente divulga o espiritismo, divulga as nossas palestras públicas, divulga nosso trabalho. Então tem muita coisa bacana. As mensagens da campanha do Quírio são muito bonitas, são muito profundas. Então tem um lugar, né, onde a gente está nessa caridade material. Acontece uma coisa, quem está em tratamento espiritual, né, de desobsessão, aí, para mim, devia ser muito mais obrigatório você ir para uma campanha do Quírio do que para qualquer outro lugar, né, porque o conceito da obsessão é que tem um espíritozinho aí, né, te perturbando, um irmão teu, né, que você conquistou ao longo da sua jornada, né, então ele não veio por acaso, né, porque tem gente que diz que é vítima de obsessão, né? Ninguém é vítima de obsessão, você conquistou essa obsessão por algum meio de conexão, mas só que você pode desconectar desse espírito quando você está envolto ao bem. Então, a doutrinação dos teus espíritos estar dentro do processo de campanha do Quírio de Caridade. Então, é 3 horas de doutrinação. Então, você chega de 8 horas, vai até 11 horas, 11 e meia, quando é que a gente larga aqui, você está doutrinando os teus espíritos amigos. Lição de vida, a gente aprende muito na campanha do Quilo, porque a gente pensa que vai arrecadar, que vai passar alguma coisa, mas a gente aprende muito com lições de vida, de gente que tira o óbolo da viúva ali para dar para a campanha, gente que não tinha nada, um casebre muito, né, é desconcertante muitas vezes a gente aceitar, mas aceitar aquele óbolo é uma tarefa, né, que Jesus nos ensinou, é a caridade mais pura que possa existir, a gente que precisa daquele alimento, doando. Então, eu tive várias lições de vida na campanha do Quilo, né, de gente que, né, eu lembro até hoje, né, como, né, foi portal, né, de comunicação dos espíritos para comigo. Então, tem muita lição de vida, né, para a gente baixar a nossa bolinha, para a gente calçar as sandálias da humildade e agradecer muito tudo que a gente tem, inclusive saúde, condições e tudo mais. Quantas pessoas estão na beira da morte, do desencarne, sozinho no barraco, dentro da comunidade, sem família, e está ali simplesmente agonizando. Então a gente vê coisas tão profundas que a campanha do Quilo é um bela de uma escola para a gente. É a humildade enfrentando o nosso egoísmo, e aí cuidado para que a gente não coloque na, na terceira pessoa do singular, ele, né? Ou na terceira pessoa do plural, eles. É trabalhar o meu egoísmo. Então, eu trabalho o meu egoísmo quando eu estou na campanha do Quilo, eu me torno uma pessoa melhor, eu me conecto com minha melhor versão de humildade, e esse lugar de me enfrentar, de me reformar, é o lugar que a gente tem que estar. E muito cuidado para não pensar que a gente é especial porque faz campanha e os outros que não fazem campanha não são especiais. Então, muito cuidado. Tem que ter paciência, eu acho que a campanha do Quilo também ajuda a gente a ter muita paciência, e paciência é virtude de amor. Quando você está conectado com o ato de amar e entregar, você não vai sentir raiva da pessoa, você vai ter sim compaixão, e os entendimentos diferentes sobre as mesmas coisas só nos desafiam para sermos humildes o suficiente para entender que as pessoas podem pensar diferente. Então, o ato de ser impaciente na campanha do Quilo mostra mais sobre mim do que sobre quem desafiou a minha paciência. Então, mais uma vez, é uma escola. O portal de energia do bem, né? Então, é um portal de energia. Na campanha do Quiro, eu tive minhas melhores ideias para a vida. Eu estava ali conectado com o meu mestre espiritual, com o meu protetor espiritual. Ele estava dizendo ali, ó, por aqui, Diogo, isso aqui não, isso aqui sim, vai por aqui. Então, nesse inconsciente, né, espiritual, isso vai acontecendo. Existe uma proximidade com os ensinamentos do Mestre Jesus, porque a nossa mensagem leva a Jesus, a nossa narrativa gera Jesus, leva a Jesus. Então você passa ali 3 horas falando de Jesus o tempo todo. Então você tem uma proximidade com ele, uma intimidade com Jesus de maneira muito forte. A mensagem final: de nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Então, nada vale a gente entender como é que funciona se a gente não se direciona para se transformar. E a gente só tem o poder de nos transformar, a gente não transforma o outro, mas nos transformando a gente pode ser símbolo evidencial, né, do amor de Deus, do amor de Jesus para com a gente. Então, é muito mais importante as ações
do que as falas, a narrativa. Então, que a gente esteja direcionado a cada um de nós mesmos. E a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Então, o reino de Deus está aqui, somos nós. Ele nos fez preparados para amar. A gente só se confunde muitas vezes. A gente só se confunde com espíritos que são tão errantes quanto nós, ou um pouquinho mais errantes do que nós, pensando que aquilo é a vida. A vida é do nosso irmão querido Jesus, que falava de amor o tempo todo. Por mais dificuldade que ela tenha, a gente tem que estar com ele. E para estar com ele, fora da caridade, não há salvação. Vocês estão convidados para a campanha do Quilo de amanhã. Não é? Façam campanha do Quilo aqui no Caminhando para Jesus. Tem amanhã, mas tem todo terceiro domingo. E se você não conseguir vir no terceiro domingo, tem no primeiro, tem no segundo, tem no terceiro, tem no quarto. Tem campanha do Quilo todos os domingos em Recife. Aqui, Campo Grande é repleto de campanha do Quilo. Né? A gente tem ali no Gabriel Delano, primeiro domingo, não é isso, Domingos? Não é? É, no- aqui está no terceiro, tem no quarto, lá na própria lar das crianças. Então tem campanha do Quilo para tudo que é lado. Então só se coloque nesse lugar de servir a Deus, que eu garanto para vocês, esse lugar traz algo muito interessante para nós e a gente entrega algo muito interessante para o mundo. Que a paz de Deus esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Obrigado, Diogo, pela explanação, pelo ensinamento. Veja quanta coisa nós aprendemos. Perseverança, aqueles que levam um não. Tem nada não. Ele for desistir no primeiro impacto, nada faz. E quanto ao obsessor, que é o nosso amigo íntimo, não é inimigo, é amigo. Ele está nos alertando quando ele nos perturba. Então vamos tratá-lo como amigo, orar para ele. E os que estão em tratamento, nada mais justo e interessante do que participar dos trabalhos da caridade. Então vamos pedir ao nosso irmão Neves para que faça o prece de agradecimento. Vamos, vamos orar, gente, em nome do Mestre Jesus. Pedimos ao nosso Pai amado, a nossa Mãe Maria de Nazaré, que derrame sobre todos nós bênçãos de paz, de amor, de compreensão, que dilate a nossa consciência para as nossas verdades espirituais. Jesus disse que quando duas ou mais pessoas estiver reunidas em seu nome, ele estaria presente. E, principalmente num banquete desse, não se pode ter dúvida que Jesus está muito presente. Toda vez, enquanto estivermos pensando no bem, no amor e na paz, Jesus está presente em nós. Não podemos ignorar isso, porque faz parte da nossa vida e nós precisamos estar de bem conosco para que possamos tratar bem o nosso próximo, nosso irmão, compreender as dificuldades e estar sempre disponível a um atendimento, com muito amor e com muito carinho. E em nome de Deus, em nome de Jesus, devolvemos a palavra ao nosso irmão para dar por finalizado o trabalho da noite de hoje na tua santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, concluíram os trabalhos da primeira fase. Permaneçam, por favor, em harmonia, em silêncio, receptivos ao passe. Muita paz para todos.